Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson Steidel que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Amém. Amém. Colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, imprensa que se faz presente, aos visitantes que hoje estão aqui, o Sandro e o seu filho Guilherme, a Solange, técnica de enfermagem, ao Geraldo, ao Calixto, ao Moacir Júnior, a filha Brenda Alessandra, Andriele, Roseli, da Vila Verde, da Água Verde. Uma boa noite a vocês, são sempre bem-vindos nessa casa legislativa. E uma boa noite especial a você, canoense, que nos acompanha pelas redes sociais. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se faz presente nesta noite, acompanhando essa sessão ordinária, e também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Expediente de 19/2 de 2024. Ofício de número 01 de 2024 da Secretaria de Administração encaminhando resposta ao requerimento de número 758 de 2023 de autoria dos vereadores André Fleniker e Tati Carvalho. Ofício de número 02 de 2024 do Instituto Federal de Santa Catarina solicitando cobrança do cumprimento da Lei Ordinária 6.855 de 23 de julho de 2023. Ofício 04 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento de número 755 de 2023, de autoria dos vereadores professor Osmar, Tati Carvalho, William Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício de número 23 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 765 de 2023, de autoria dos vereadores André Fleniker, Maurício Zimmermann e Zenilda Lemos. Ofício 25 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 690 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício 26 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 686 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício de número 2038 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando solicitação do encaminhamento do resultado do julgamento das contas do exercício de 2022 do prefeito. Convite do TCE para participação do seminário de gestão do esgotamento sanitário nos dias 6 e 7 de março de 2024. Ofício de número 11.23.53.2 de 2024 da Escola do Legislativo, convidando o senhor presidente para a apresentação do Programa Parlamentar Jovem Catarinense. Ofício 035 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário de números 08 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículos e da outras providências. Ofício de número 33 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei de número... Projeto de lei ordinário de número 009 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Indicações. Indicação 020 de 2024, de autoria do Edil André Fleniker, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodrigues Roede, secretário municipal de Planejamento, melhorias na iluminação da Praça Lauro Miller.
Indicação 021 de 2024, de autoria do edil André Frene, que solicita à senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodili Rueder, secretário municipal de planejamento, melhoria na acessibilidade da policlínica municipal, observando adequações às normas vigentes desde a rua até a área interna da edificação. Indicação 022 de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeito municipal, e o senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a adequação do sistema de drenagem da rua Nivaldo Bley. Indicação 023 de 2024 de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a aquisição de novos equipamentos para a realização dos tratamentos fisioterapêuticos da policlínica. Indicação 024 de 2024 de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção e colocação de material com urgência nas estradas de Santa Emídia, Rio do Pinho, Encruzilhada, Laranjeiras, Salceiro e Cerrito. Indicação 025 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento e colocação de material no entorno da Vila Militar, conforme o compromisso do Executivo, até que seja efetivado o projeto de pavimentação da vila. O município irá manter as vias transitáveis e, no momento, com pouca manutenção, as vias em alguns trechos estão intransitáveis, inclusive a pé. Indicação de 026 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias na região das comunidades ao entorno de Salceiro, Arroios, Laranjeiras, Porquilhas e demais comunidades próximas. Indicação 027 de autoria do edil Vilmar Sudossi, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeito municipal, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, para notificar o proprietário do terreno com casa abandonada na rua Alfredo Ivo Paú, ao lado da casa do número 279, no residencial Nossa Senhora Aparecida, para realizar a limpeza. Indicação 028 do edil Vilmar Sudossi, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, para que seja realizada a recolocação da tubulação do córrego que passa pela rua Eurico Paú, bairro Cristo Rei, bem como a sua manutenção devido às enxurradas. 029, indicação 029 de 2024, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a colocação de tachões no meio da pista e pintura de faixas na rua Emídio Ferreira de Souza, trecho entre o Mercado do Gildo e a Escola Gertrudes Miller. Indicação 030 de 2024, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na rua Bernardo Ozen, em Marcílio Dias. Indicação 031 de 2024, de autoria do edil professor Osmar, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, estudos e execução no sentido de atender com prioridade as estradas por onde passa o transporte escolar. Indicação 032, de autoria do edil Maurício Zimmer, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a colocação de tubulação na rua Salins Atara, em frente ao número 170, bairro industrial de número 1. É o que continha, seu presidente.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador professor Osmar. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, todas as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, cumprimento a pessoa do meu amigo Sandro, que está hoje aqui conosco. Também cumprimento aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Quero falar da minha indicação, número 31, 2024, onde eu peço ao nosso colega hoje à disposição da Secretaria de Obras, vereador e hoje secretário Gil Baiano, que eu não ocupo por ser o 6º secretário de Obras num período de menos de um ano, não, acho que deu mais de um ano agora, sobre a calamidade em nossas estradas. Eu sei que ele está trabalhando e se esforçando, mas não podemos, vereador presidente Maurício, ter todo o mês de dezembro e janeiro e no primeiro dia de aula termos queixas de alguns ônibus do interior que não passaram por motivo das estradas. Então, que ele, se puder, o Gil, e falo isso, Gil, entendendo a sua precariedade de material e de maquinário que a prefeitura tem, mas que o senhor dê uma atenção para as estradas onde passa o transporte escolar. Conversava demais com o senhor quando eu era o secretário de Educação e tenho a honra em dizer que durante que eu era secretário de Educação não teve um aluno que deixou de chegar na escola por falta de estrada. E está uma calamidade, claro que melhorou bastante, mas está uma calamidade, a escola se prepara, a merenda é feita, os professores estão lá, e acaba acontecendo que as crianças não chegam por falta do transporte. Essa é a questão das estradas. Tem outro problema, que a empresa desistiu. Mas como? Vai desistir um dia antes? Falta previsibilidade a essa administração. 2 meses e meio sem aula, e no primeiro dia de aula, todos os problemas que aconteceram na semana passada, aonde, por eu ter essa ligação quase que umbilical com essas pessoas da educação, por ser educador há mais de 30 anos, recorrem a gente indignados, porque não dá mais. Então, a gente pede, nesse caso, Gil, dá uma atençãozinho nas estradas que levam nossas crianças para as escolas. Está complicado, e eu acredito que o senhor sabe fazer, porque o senhor já fez no passado, quando nós trabalhávamos, éramos colegas da secretaria, e hoje não faz, eu acho com certeza, porque não estão dando condições para o senhor fazer, mesmo com 30 milhões que essa casa aprovou para o governo, mais não sei quantos milhões a bancada do PL aqui conseguiu junto ao governador Jorginho Melo. Está na hora de saber aplicar esses recursos e direcionar aqueles que realmente precisam, que são as nossas crianças. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador? Adilson Steiner. Com a palavra, vereador Adilson. Senhor presidente, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os que nos assistem através das redes sociais e que nos acompanham aqui presencialmente. Calistro, seu Geraldo, a Daia, seu Galote e os demais aqui presentes. Falar dessa indicação 29 da rua Emílio Ferreira de Souza, entre o Mercado Gilde e a escola Gertrudes Miller, ali está o caos da velocidade. Moto passa carro, carro passa moto. É uma loucura aquilo ali. Ontem eu presenciei à tarde, fui visitar um colega ali que mora ali perto, ali, o Antônio Carlos, do Rancho Maná. E a gente ficou ali uma meia hora olhando. Meu Deus do céu, o perigo é constante ali. Então eu peço aqui a secretária do Tarcan, Mila Lima, que providencie achões, sinalização, que logo pode ter, às vezes, até alguma vítima ali, porque está muito, muito perigoso aquele trecho ali. E a outra indicação é Bernardo 11, a rua que está perto do Cascalheiro,
E tá muito ruim. Ontem também passei de manhã lá. A rua tá muito complicada. Então, até não sei por que eles fecharam o Cascalheiro, não sei se é o órgão ambiental que fechou, o que aconteceu. E já que a gente tá falando em cascalho, em estrada também, esse dia tive os pedidos, o pessoal de Santa Emília estavam, e Salto Guaver estava apavorado, porque foi passado máquina e não foi colocado material. Talvez menos máquina e mais material seria a solução. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador André Flenker. Com a palavra, vereador André. Senhor presidente, vereadoras, vereadores presentes, público presente hoje na sessão, público que nos acompanha pelas redes sociais. Sobre as minhas indicações, a 020, eu estou solicitando a melhoria no sistema de iluminação da Praça Lauro Miller. É uma praça que tem sofrido constante com vandalismos. Até conversávamos aqui na reunião das comissões, né, vereador Chico Mineiro, sobre a contratação de segurança privada ou até mesmo a criação de uma guarda municipal para fazer a segurança do patrimônio público, que infelizmente ali a situação é muito mais complexa do que somente uma reforma, porque os banheiros estão deploráveis, a estrutura da praça está se deteriorando e muito por mau uso, e seria necessário uma segurança mais detalhada, com câmeras, segurança privada, até mesmo rondas policiais constantes. E iluminação, claro, que é um fator decisivo para a segurança. A gente sabe que a falta de iluminação é um risco aos transeuntes que fazem uso muito dessa praça aqui, que a gente pode passar agora, até em alguns dias mais chuvosos, ela vai estar movimentada. A indicação 021, eu estive na policlínica recentemente, acompanhando minha mãe, que sofreu um acidente, e a situação de acessibilidade ali é muito triste, muito complexa para quem precisa ou de muletas ou de cadeira de rodas. Então, eu solicito à Secretaria do Planejamento que faça um trabalho de acessibilidade com rampas, porque é um local que tem um tráfego, um fluxo muito constante de pessoas que têm essa necessidade especial. Assim, claro, como toda a cidade, né, nós comentamos aqui a questão das calçadas que precisam ser adequadas em todo o município, mas nesses espaços destinados à saúde é primordial. Tivemos problemas em outros estabelecimentos de saúde, até mesmo hospital, e eu vi que já teve uma melhora, mas na policlínica ainda não foi feito nada. E não seria um investimento muito alto, mas com uma mudança considerável. A 022 é uma situação até, não chega a ser cômica, né, porque é o nosso dinheiro público mal aplicado. Eu mesmo falo muito aqui do sistema de drenagem. Pois bem, a rua Nivaldo Brey tem o sistema de drenagem, porém, com algumas fotos ali recebidas por moradores, verifica-se a total ineficiência do sistema de drenagem, porque a água, em vez de percorrer pelo sistema de drenagem, ela vai pela valeta, ou seja, houve um mau dimensionamento na hora desse sistema, tornando ele ineficiente. Então o bueiro fica de um lado, mas a água criou valeta na via e não vai. Então teria que ser feita uma adequação para fazer o real uso desse sistema de drenagem, porque a gente sabe que o sistema de drenagem ineficiente, no longo prazo, gera estradas ruins, entre outros problemas. E por fim, eu estou repetindo uma solicitação na 023, sobre a questão da infraestrutura da fisioterapia do nosso município. A gente tem que valorizar mais esses profissionais da fisioterapia. Nós temos poucos equipamentos, profissionais muito qualificados, fisioterapeutas muito bons, mas que trabalham em equipamentos muitas vezes improvisados. Então eu peço que a Secretaria de Saúde olhe de uma forma especial para esses profissionais, porque eles trabalham tanto com a recuperação, mas também com a prevenção de lesões. E às vezes a gente pensa, a gente vai pensar em saúde e vamos investir em médico. Às vezes investir numa praça, investir em saúde, investir numa academia ao ar livre, apesar de eu ter minhas restrições, a gente vai de certa forma investir em saúde, melhorar a calçada e investir em profissionais, uma infraestrutura que geram ali desde o educador físico até mesmo o fisioterapeuta, que podem melhorar a qualidade de vida da população e evitando que ela procure outros tratamentos mais complexos futuramente. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador William. Boa noite, senhor presidente Maurício, em seu nome cumprimento os demais vereadores, vereadoras, cumprimento aos nossos visitantes de hoje e de forma muito especial cumprimentar os moradores da Vila Militar, cumprimentar todos os nossos amigos que nos assistem nas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de utilizar o pequeno expediente para falar sobre um ofício que recebemos, ofício número 2, 2024, que foi direcionado do IFSC para nós, informando que eles
tiveram uma lei aprovada no ano passado, lei essa que autorizava, através dessa Câmara, que a Prefeitura Municipal fizesse uma parceria com o IFSC, cedendo um maquinário para que fosse realizada algumas valetas. No ano passado, nós realizamos uma sessão ordinária no IFSC, onde foi falado sobre esse tema, foi cobrado também para que fosse, de fato, esse serviço entregue ao IFSC. E, como eu relatei lá, no passado, o prefeito Leoberto, ele foi muito elogiado pelo Estado, pela União, pela forma que ele recebeu o IFSC em Canoinhas. Ele levou todos os integrantes do IFSC para conhecer o terreno, ele fez com que, de todas as formas, aquilo que era necessário para que ele se implantasse, ficasse aqui em Canoinhas, que isso acontecesse. E hoje nós temos um Instituto Federal aqui, que de fato recebe recurso federal, mas que a gente não pode esquecer que ele é de Canoinhas, ele é nosso. Muitos de nós estudamos lá, eu já estudei lá, muitos que aqui estão terão seus filhos, seus netos que irão estudar lá, e assim eu espero. O IFSC está cada dia mais crescendo, se desenvolvendo, mas ele precisa do carinho, da atenção do município. E eles estão pedindo apenas algumas horas máquina para resolver uma situação lá que hoje pode vir a depredar o ginásio, o auditório, que a prefeitura sempre utiliza em parcerias, que diversas instituições sempre utilizam, e que hoje, como não está sendo realizada essa drenagem, há tanto tempo foi pedido, infelizmente quando chove, muita água vai para esse auditório e está acabando que ele está sendo prejudicado. Além de que eles têm uma área lá muito boa que pode ser utilizada pelos alunos de agronomia, que está sendo subutilizada justamente porque eles precisam disso. O governo federal, ele está tendo muitas deficiências em relação aos envios de recurso, e aqui a gente tem que fazer uma ressalva em relação a isso, porque se o governo federal atendesse como deveria, a prefeitura não seria sobrecarregada com esse serviço. Mas esse assunto é um assunto para uma outra discussão. Nesse momento está em voga a questão de algumas horas máquina ser cedido para o IFSC, e que eu vejo que é possível. Nós recebemos do governo Jorginho, e aqui a gente tem que agradecer ao governador por nunca esquecer do nosso município, alguns maquinários que, quando foi feito essa lei, talvez naquele momento não tínhamos o maquinário, mas esse ano nós temos o maquinário, já se passaram 2 meses, e a gente precisa, de fato, que essa lei ela seja cumprida. Então, fica aqui o meu reforço a esse ofício número 2, direcionado do IFSC para Canoinhas, através do professor Joel. Eu vejo aqui que o que ele está pedindo não é nada que não seja possível ser cumprido, é o município querendo, de fato, colocar suas digitais num instituto que ele tem muito a oferecer para o nosso município. Em relação às minhas indicações, presidente, eu fiz 2, sendo uma delas em relação à Vila Militar, e aqui eu quero agradecer a todos os moradores da vila que nos assistem pelas redes sociais e aqui presencialmente. Eu fui procurado há algum tempo pela Andriele, que aqui está, onde ela me pediu para que a gente desse uma atenção à Vila Militar. Naquele momento, eu me recordo que o secretário de Obras, juntamente com o vice-prefeito Romer, foram até lá. Eles cumpriram aquilo que eles se comprometeram de fazer a melhoria naquele momento, mas a gente está passando por um momento de chuva nessas últimas semanas, que infelizmente o trabalho ele já tem que ser refeito, e há pontos lá que estão intransitáveis. Então a gente solicita para que o município dê uma atenção para aquela região, porque todos os moradores, em comum acordo, se reuniram, conversaram com o Executivo, conversaram conosco enquanto Câmara, já vieram até aqui. Eu solicitei, através do deputado Napoleão, um recurso para que seja dado início à pavimentação. Da mesma forma, a prefeita se comprometeu em dar sequência ao projeto que já há muito tempo vem sendo discutido em relação à ICU, de onde passa o ônibus lá, já vai resolver muito o problema da Vila Militar, mas tem que ser cumprido os acordos. Eu acho que quando você promete algo, você tem que cumprir. Quando você não promete, você não se compromete, mas quando você promete, você se compromete. E houve um comprometimento do Executivo que não iam mais deixar chegar no nível que chegou hoje o trânsito da Vila Militar. Então, nesse sentido, por isso que eles estão cobrando, porque houve um compromisso. Então, a gente apenas está cobrando o que foi compromissado. Em relação à minha indicação, em relação às
comunidades de Arroios, Salceiro, Laranjeiras, Forquilha e comunidades mais próximas, a vereadora Tati também fez uma indicação nesse sentido, envolvendo outras comunidades um pouco mais distantes e ali das proximidades. E conversando com o senhor, presidente, a gente estava falando agora há pouco, foi passado a máquina em diversas regiões, o vereador Adilson também comentou, mas não foi colocado material. E com isso gerou um transtorno nessas comunidades, onde está sendo utilizado agora, muito utilizado os maquinários para pulverização e tudo mais, e eles estão tendo dificuldades para acesso nessas comunidades, porque só foi passado a máquina, não foi colocado material. Então a gente pede melhorias nesse sentido, que seja colocado material, que seja feito uma previsibilidade. Hoje a gente tem aí Pagricirã, Embrapa, que a gente consegue prever como que estará o tempo nos próximos dias, e sabendo que vai dar um toró de água, não tem o porquê ir lá e passar a máquina com força, passar a lâmina. Talvez passar o escarificador, mas não tirar toda a camada que tem ali, que já é pouca camada de pedra, e deixar as comunidades na situação que está hoje. Então, a gente pede essas melhorias, é um socorro que eu estou recebendo de muitas pessoas, sem contar a questão do ônibus escolar, já comentado pelo professor Osmar. Então, a gente pede esse socorro. Gostaria também de assinar a indicação 20/2024, juntamente com o vereador André. No dia 12 de dezembro de 2023, eu fiz exatamente a mesma solicitação, pedindo melhorias na Praça Lauro Miller, e, infelizmente, até agora não fomos atendidos. Eu também gostaria de falar que eu solicitei a nossa assessoria, e a Andréia prontamente me falou que, quando a prefeita estava aqui, vereadora, e eu estava prefeito, ela me solicitou a mesma coisa. Naquele momento, nós estávamos tendo muitos furtos na praça, e eu corri atrás, juntamente com toda a nossa equipe. Relembro aqui em relação a Liliane, lá que trabalha com projetos, a nossa arquiteta da prefeitura. A gente fez um projeto para que fossem implantadas câmeras de segurança na Praça Lauro Miller, para que a gente pudesse fazer essas melhorias com segurança, que a gente não fosse mais roubado, não tivesse mais os nossos bens públicos destruídos. E aqui incluía as melhorias na iluminação da pracinha, incluía as melhorias nos banheiros, que quem pega ônibus ali na praça sabe que os banheiros não tem como utilizar por causa da situação de depredado que está, mas infelizmente já se passaram 1 ano e meio, a prefeita virou vereadora, virou prefeita, a vereadora virou prefeita, eu virei vereador novamente, e a gente não teve o nosso pedido atendido, ela não atendeu nem o pedido dela. Nós tínhamos planejado essas câmeras para que a gente pudesse colocar dinheiro público com segurança, para que não fosse roubado os equipamentos depedrados, mas não foi dado sequência. Então a gente solicita para que as providências necessárias sejam tomadas, se não arrumar a iluminação pública, colocar câmera, pensar numa forma de proteger aquilo que nós contribuímos no nosso dia a dia, com os nossos recursos, porque tudo que tem de recurso dentro da prefeitura é pago pelo contribuinte. Então a gente pede atenção do executivo, que seja atendido o pedido da vereadora Juliana, que hoje é prefeita, o pedido do vereador André e o meu pedido. A gente está pedindo pela 3ª vez e até hoje a gente não foi atendido. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico. Boa noite, senhor presidente, internautas, público que nos assistem. Professora Lúcia, sejam todos bem-vindos. A respeito da indicação do vereador André, gostaria de assinar junto, porque eu estive com o pessoal do comércio ali, pela praça, e também para que aqueles arbustos mais baixos sejam levantados um pouco mais, vereador William, porque está virando moradia ali também, esconderijo de muita gente. E trocando ideia com o vereador André na reunião das comissões, realmente, eu acho que talvez colocasse um vigilante ou 2, né, fazendo revezamento, cuidando, sairia mais barato do que a situação que me mandaram as fotos agora, dos banheiros, sem porta, vidro quebrado. Então, muito triste mesmo, sabendo que ali tem um hotel em frente, e muitos visitantes, eles vêm para Canoinhas, daí no intervalo desce para caminhar numa praça e vai ver aquela situação. Não só essa praça, aquela também lá na entrada de Três Barras, também está virando moradia. A gente passa lá, sempre tem 2, 3, porque passando a ponte a gente já vê
né, o pessoal levando as coisas daqui para lá. Inclusive, um morador dizendo que encontrou um cidadão levando um poste desses de ferro nas costas, né? E ele tentou perguntar de onde é que está levando, para que isso? Ligou para a polícia, já foi tarde, já tinha ido. Então, é muita coisa que está saindo daqui, roubando e ali, porque a praça realmente, além de estar escura, eu acho que um vigilante ou revezamento de 8 em 8 horas, né, que daria 3, seria mais barato manter do que manter aí cada passo a mesma coisa. Isso vai ser rotineiro. Tira a porta, leva ao banheiro, quebra vidro, destrói, e é muito triste para nós. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário das minhas indicações. A indicação, então, de 027. E essa indicação é com relação a uma tubulação que tem no córregozinho ali na rua Eurico Paú, no bairro Cristo Rei. Ali tem um córregozinho que corre e foi colocada uma tubulação grande, tubulação de 2 metros naquele lugar. E melhorado aquele local. Hoje, com as fortes chuvas que foi ocorrendo agora nesses últimos meses, esses tubos das pontas, 2, 3 tubos da ponta, ele começou a se soltar, a erosão foi elevando e daqui a pouco nós vamos acabar tendo problemas maiores. Então, é de extrema importância que a Secretaria de Obras vá até lá e faça a correção, coloque ele novamente no seu devido lugar e talvez tenha que talvez colocar algumas pedras para travar ele, porque a fortes chuvas, enxurradas e a erosão acabam tirando a terra, soltando os tubos, a água com muita violência e muita força acaba fazendo isso. Outra situação é na rua Ivo Paú, ao lado do número 279, lá no residencial Nossa Senhora Aparecida, que o mato tomou conta. Aliás, lá tem mais que uma, né? Mas que a Secretaria, né, do Meio Ambiente fosse até lá, levantasse essas áreas e verificasse para quem cabe aquela área, aquele terreno, e que se faça a limpeza, porque os moradores estão com muita queixa e com muitos problemas naquela região. Tanto de água parada, como de mato, como de aranha, como de outros insetos e bichos peçonhentos que estão por lá. Então seria isso, presidente. Muito obrigado e passo a palavra ao senhor. Senhores vereadores, gostaria também de fazer um comentário, ampliar um pouquinho a discussão a respeito do que está sendo feito pela Secretaria de Obras. A fala de vocês, principalmente a fala do vereador Osmar, quando fala que esteve no governo, tratou com o próprio vereador, na época, secretário de Obras, Gilmar Martins, a respeito do trânsito para as escolas. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva aqui, um comentário, talvez uma reflexão, um desabafo, que quando entrei nesse mandato, estávamos em débito com o contribuinte, com o cidadão, com o munícipe, a respeito das estradas. Permanecemos em débito durante a gestão do vereador William e continuamos em débito ainda com o cidadão nesse momento. Se não fosse o governador Jorginho Melo e o deputado Maurício Kudilac, com o apoio financeiro que estenderam ao município, a situação seria pior. O senhor fala que é o 6º secretário, realmente é o 6º secretário, aceitou o desafio, não, vereador, por ter a capacidade técnica, talvez ele não seja a pessoa mais indicada tecnicamente, mas a experiência que ele tem, pela qual ele passou, tenho certeza que hoje é a pessoa mais recomendada para aquela secretaria. Eu estive com ele há 2 semanas atrás, vereador William, lá na secretaria, visitei tudo, vi todo o maquinário que está lá dentro dos pavilhões, o maquinário que estava na motocar, fui ver
conversei com os funcionários, quais eram os problemas, quais eram as queixas. Estivemos juntamente com o vereador André Flenick, o vereador Chico Mineiro, com a prefeita, cobrando ações para que realmente dê condições da secretaria trabalhar. Há de se fazer uma meia-culpa quando se colocou a Secretaria de Obras naquele local, porque ficou mais distante de conseguir existir a comunicação entre a compra e a Secretaria. Então, tudo isso ocasionou um maior problema, uma maior dificuldade. Foi ser cobrado do Executivo que tome algumas providências, porque em algum momento realmente não estava afinada a conversa. Depois disso veio a questão da mudança de sistema. Tudo que eu estou falando, vereador, eu não quero que diga que é uma desculpa. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou esclarecendo os fatos do que aconteceu, porque nós temos que virar a página e olhar para frente. Aquela equipe tem trabalhado juntamente com o secretário Gilmar Martins. Foi feito muito trabalho de patrulhamento. Realmente o material está com dificuldade. Eu estou com ele agora aqui, ao vivo, no WhatsApp, onde justamente o que o senhor falou a respeito da previsão do tempo. Nós estamos com 2 patrolas no Rio da Areia, uma no Rio da Viada e uma em Felipe. Provavelmente nem vai ser usado esse maquinário, justamente pela falta de material. Está sendo comprado material para colocar, porque o britador ainda não está resolvido. O caso do famoso cone, eu vi a peça, eu vi como funciona, eu vi eles correndo de atrás. Então, a gente só quer que se resolva, independente de quem esteja lá. Então, ele tem trabalhado de forma firme, tem corrido de atrás, tem enfrentado inúmeras dificuldades. Até convido os senhores, se puderem, dar um apoio e vão até a secretaria, né? Assim como eu comentei aqui com o senhor, nessas localidades, foi feito o serviço lá, mas realmente de patrulhamento. Então, com qualquer chuva, já precisa de manutenção. Por favor, deixa eu terminar aqui. Então, o que acontece? Esse trabalho está sendo realizado. Agora, a maior dificuldade está na falta de material. O material do Rio do Pinho teve a liberação para ser explodido e só não está sendo destinado o material em virtude desse britador não funcionar. Foi cobrado a respeito do que o senhor fala, vereador Osmar, do financiamento. Esse financiamento se fala em asfalto. A gente pede que o executivo ache uma forma de talvez comprar um novo britador. Pelo menos é a forma que a gente entende de que a coisa funcione, porque senão dessa forma sempre existe uma desculpa de quem esteja lá. Assim foi quando os outros estavam no governo, o senhor sentiu essa dificuldade, está tendo agora, correto? Então, é apenas para esclarecer à população e aos senhores. Convido o senhor, Geraldo, que nos acompanhe lá na Secretaria de Obras, o senhor veja também como está sendo realizado o trabalho. Passamos ao grande expediente. Senhor presidente, só uma... Com a palavra? Acho que a vereadora Silmara solicitou a palavra e se o senhor puder atender. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Silmara. Como foi citado, eu gostaria de só... Com a palavra, a vereadora Silmara. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa, ao meu primo Sandro Gontari, que se faz presente hoje aqui, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero parabenizar a vereadora Tati pela indicação 024, que ela fez aqui aos pedidos de várias localidades, e tem localidades vizinhas lá também. Como eu já tive vários pedidos, eu peço para a vereadora para assinar junto.
É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Só quero ressaltar, vereador presidente, que eu jamais falei diminuir o trabalho do nosso colega vereador Gil Baiano. Eu só pedi para darem condições para ele trabalhar, porque enquanto nós éramos colegas secretário, ele desenvolveu o trabalho e as coisas aconteceram, porque foi dado condições para ele trabalhar. Então, senhora prefeita, dê condições para que o Gil Baiano desenvolva o seu trabalho. Da mesma forma, vereador, foi isso que eu ressaltei, o que foi constatado lá. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores novamente, pessoas que nos assistem aqui e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu vim aqui, primeiramente, agradecer a Deus por me dar saúde e dar tempo, nesse mesmo mandato que me foi conferido pela população de Canoinhas e muitos educadores dessa terra, para eu estar aqui. Para que eu pudesse mostrar verdades e que as pessoas, quando pensaram coisas sobre esse professor que há 35 anos trabalha com seriedade e que nunca mentiu, quando pensaram que eu tinha traído eles, quando me chamaram de traidor da educação, hoje volta-se lá atrás para me recontar a história. No início, final de 2021, início de 2022, chegou um projeto em regime de urgência nessa casa para o processo seletivo dos ACTs. Acho que fora o Chico Mineiro, o Adilson e o André, os demais estavam aqui. E nós chamamos a secretária de Educação, na época tinha, para vir dar explicações para nós. E nós, todo embutido da vontade de que as coisas acontecessem, pedi as explicações que eram necessárias, e o projeto tinha um monte de maldades contra os ACTs. Retirava direitos. Mas a questão rápida, e um projeto, quando eu vou analisar, realmente, às vezes, eu não me sinto em condições e peço ajuda dos profissionais ligados ao direito. Naquela época, a presidente da Comissão de Justiça e Redação se chamava Juliana Maciel. Ela deu o parecer favorável e nós votamos em 2 sessões, uma extraordinária, e aprovamos aquele projeto, porque o objetivo de todos dessa casa era que, no primeiro dia de aula, todos os ACTs estivessem nas escolas e não acontecesse como épocas antes, que depois de 15 dias os ACTs estavam nas escolas e os professores fingiam que ensinavam e os alunos fingiam que aprendiam, porque um professor tinha que atender 2, 3 salas de aula por falta dos ACTs. Pois muito bem, foi aprovado aquele projeto e foi aprovado, e é bom que a população que esteja nos ouvindo entenda isso, que nós falhamos, mas nós votamos em cima do parecer da presidente da Comissão de Justiça e Redação, Juliana Maciel. E também não há culpa naquela época desse fator, porque veio em cima da hora, nós éramos aí no primeiro projeto para um processo seletivo que nós estávamos votando, e nós acreditávamos na boa fé da então secretária tinha, que eu acho que tinha uma boa intenção, mas do secretário da administração da época que tirava aqueles direitos. Tudo bem, o que acontece quando um projeto desse é votado aqui nessa casa, em 2 sessões, volta para o prefeito, ele sanciona
e publica no Diário Oficial do município, esse projeto vira lei. É lei. E todos nós sabemos que essa Casa de Lei não tem condições, ou não tem legalmente, criar lei que crie despesas para o município. Nós não podemos fazer isso. Isso é um princípio, está no artigo acho que 29 da Constituição, se não me engano, o 69, que o Poder Legislativo não pode criar despesas para o Poder Executivo. Pois muito bem, quando os professores foram atrás da então vereadora Juliana, ela, para correr da responsabilidade de dizer que nós erramos, ela enganou aquele povo dizendo que ia fazer um projeto para devolver para eles aqueles direitos. E fez esse projeto. E nós fomos atacados aqui porque encheu de professores aqui. Olha, o projeto foi aprovado, o prefeito vetou porque tinha que vetar. Podem falar o que quiserem de Beto Passos, o prefeito adversário tinha que vetar. Era um projeto inconstitucional. Eu até, a Silmara e alguns aqui até votamos favorável pela pressão que estavam os professores, e eu para não me entregar para então Juliana. Porque a Juliana queria jogar os professores contra mim. O objetivo dela nunca foi favorecer professor. E a história conta isso. Que hoje está contando isso, que ela é totalmente contra os professores. A história volta a contar, por isso que eu estou, graças a Deus, eu estou aqui relembrando essas coisas. O projeto foi vetado e veio para derrubar o veto. E isso é uma coisa que eu me queixo. Então, o prefeito Beto Passos, entre outras coisas, ele não precisava pedir para ser derrubado o veto na casa. Deixasse que o veto passasse, e ele estava na justiça e com certeza ele ganharia. Não precisava expor a base do governo aqui então para aquele fato. Mas enfim, nesse dia do veto eu não estava aqui. Eu tinha uma viagem a Brasília. Pois mesmo assim, a Juliana incentivou aquele grupo de professores para ir na minha casa e dizer que eu era traidor de educação. Foi um bando de professores, um grupo de professores. Eu tenho que cuidar com as minhas palavras, que na antes discurso eu falo uma coisa errada, e agora estão querendo me caçar meu mandato por um hiato que eu cometi numa fala minha. Mas enfim, foram na minha casa um grupo de professores, buzinar, fazer escândalo, incentivado pela dona Juliana. Aquilo, dona Juliana, dá decoro parlamentar. Incentivar um grupo para ir na casa de um colega seu, fazer baderna, fazer buzinaço, coitados dos professores. Eles foram enganados, eu não culpo eles. Eu não culpo jamais eles. Mas eles foram enganados por ela. E tanto que depois a líder deles esteve aqui pedindo desculpas para nós, Maurício, né, que foi chamado de traidor de educação, Vilmar e todos mais, ela veio aqui. Essa é a história do passado. O que aconteceu agora esse ano no novo processo seletivo? Ela manda um projeto tirando a regência de classe dos professores e eu perguntei aqui na casa se estava tudo bem. Não, primeiro eu quero voltar um pouquinho atrás. Quando vi aqueles projetos dos efetivos, que estava lá tempo no forno, e ela veio aqui, eu sabia que ela viria, então eu fiquei a tarde inteira sentado com o Dr. Paulo Glinski, no escritório dele. Agradeço o senhor advogado Paulo, por me receber com tanta atenção, e nós destrinchamos com ele aqueles projetos. Tanto que ela saiu dessa tribuna, vaiada, chamada de mentirosa, eu assumi, educadamente expliquei quais eram as perdas dos professores.
Infelizmente, eu não fui sentar com o Paulo sobre o projeto dos ACT. E naquele projeto dos ACT, tinha lá uma coisinha que tirava, um itemzinho que tirava a regência de classe. Eu estou assumindo minha responsabilidade, dona Juliana, perante o povo, e não vou fazer um projeto Mandrake para me ser bonzinho. Mas eu tenho uma desculpa, bem plausível. Está na minha frente aqui a presidente do sindicato, a Lúcia, e espero, Lúcia, que você assuma tanto quanto eu o erro que nós cometemos. Tenho print no meu celular, onde falo com a Lúcia. Hoje de manhã teve reunião com a prefeita. Eu não fui, porque fui convidado pela casa, e está aí o pedido para essa reunião, perto das 9 horas, eu estava no velório do meu cunhado. E por isso eu não vim nessa reunião onde se tratava desses assuntos. Mas eu conversei com a professora Silvia e conversei com a nossa presidente do sindicato, Lúcia. E à tarde, Lúcia, pois é, foram tais projetos, ou entramos em acordo para ser votado. Tá bem, Lúcia? E o projeto dos ACT? Eu tenho o print. Tá ok? Está tudo ok. O doutor acabou de analisar e está tudo ok. Gente, eu pedi para um advogado analisar. Um advogado do sindicato analisar. E ele disse que estava tudo ok. E sabe o que tinha ali? Tirava a regência de classe dos professores ACT. Quando eu cheguei na praia, eu saí daqui, outro dia eu fui para a praia, não vou mentir, é verdade. E alguém me fala, minha sobrinha, Carla, fala sobre isso, eu perdi a graça da praia por uns 2 dias. Como é que eu me deixei enganar pela Juliana? E diga, Lúcia, leve essa minha frase, doutor Osni, eu fiquei tremendamente decepcionado com o doutor Osni. Decepcionado porque eu pedi aquela tarde 2, 3 vezes, ver se o projeto estava pronto. Mas aí também mostra toda a cara falsa que é essa prefeita, que fez aqueles escândalos, jogou professor contra professor, jogou vereador contra vereador, e agora faz tudo o que foi feito no passado, ela faz igualzinho. Eu não estou mentindo mais. O que eu estou falando aqui é tudo claro. Então, professores, assumo que eu errei de não ter pegado esse projeto e levado em mãos novamente lá para o doutor Paulo Glinski, para ele me ajudar. E o doutor Osni, desculpa, Lúcia, mas disse que eu estou decepcionado, sei que ele é um excelente advogado, ganhou muitas causas para os nossos professores, e vou deixar aqui então meu agradecimento a Deus novamente por eu poder desmascarar toda essa farsa, toda essa falsa que é a prefeita nossa. Agora acho que as pessoas que estão ruim faz um L, outra faz ruim, agora faz um J. É o J de Juliana, de Janjo e não sei o que mais lá. Um abraço a todos, obrigado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 008 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo e da outras providências. Projeto de lei número 009 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 009 de 2024. Era o que continha. Coloque em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 009 de 2024. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado
a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 8 e 9 de 2024. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 8 e 9 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 8 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Brevemente esclarecendo, nós temos em Canoinhas a equipe Urban Style de dança e ela se classificou para uma competição a nível nacional. Então esse apoio de transporte é mais para que os atletas possam se competir e participar. É uma equipe que já tem muito sucesso, né, no município, já participou do Festival de Dança de Joinville, e nada mais justo do que apoiar esse esporte, o projeto do nosso Sérgio Teixeira, que é um grande apoiador da cultura do nosso município. Era o que continha. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 8 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 9 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 9 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 22 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Laércio Manuel David, gestor da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, solicitando informar qual a previsão para o retorno do funcionamento da quadra de grama sintética do estádio municipal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 22 de 2024. Requerimento 23 de 2024. Eu li 2022, né? Perdão, eu li 2022 anteriormente. Requerimento 23 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se há projeto para a instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Antagorda. Coloco em discussão o requerimento 23 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 23 de 2024. Requerimento 24 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao secretário municipal de Planejamento, senhor Rafael Rutili Rueder, solicitando informar se há previsão de reforma no posto de saúde da localidade de Antagorda, principalmente a troca dos vidros. Coloco em discussão o requerimento 24 de 2024. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Tati, assinamos em conjunto esse requerimento. Quero aqui dar uma boa noite ao seu Genésio Meireles, presidente da igreja daquela comunidade de Antagorda, que foi quem nos solicitou principalmente a troca dos vidros. Nós tivemos um evento climático, o qual o senhor tem conhecimento, vereador William, naquela localidade, de tamanho
bem significativo e ocasionou um estrago muito grande nesse postinho de saúde. E acho que é de grande valia quando a comunidade cobra para que seja feita essa manutenção ali, em virtude da quebra de vidros, as chuvas que vêm com vento, morcego entrando, agora tem aumentado ainda mais o atendimento médico. Então se solicita que só o atendimento médico também não é o suficiente, tem que ter uma condição eficiente, né, e saudável para que o nosso cidadão seja bem atendido. Então, essa demanda dessa localidade, que atinge ali também a região do Rio do Pinho, fazemos votos que realmente possa ser dada atenção devida para aquela comunidade. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 24 de 2024. Requerimento 25 de 2024, de autoria do edil William Godoy, solicita que seja encaminhada a moção de parabenização à senhora Juliane Seleme Bremer, por ter sido designada como presidente da Câmara Setorial Nacional da Erva Mate, para o biênio 24 e 25. O nome da empresária de Canoinhas foi escolhido em reunião do setor ervateiro no dia 17 de janeiro e aprovado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Baqueta Fávaro. Coloco em discussão o requerimento 25 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso município, ele é, de fato, agrícola, agropecuário. Né? Nós temos nesta casa um presidente que faz da sua vida um instrumento para que a agropecuária, os agricultores, o setor do interior do nosso município tenha visibilidade. O senhor foi candidato para isso. Da mesma forma, temos aqui a vereadora Silmara, temos aqui demais vereadores, como o Chico Mineiro, que defendem no seu dia a dia e na sua forma de viver os nossos... aqueles que fazem com que o nosso município seja rico. E quando eu vejo vereadores, quando eu vejo uma empresária como a Juliane, quando eu vejo pessoas que ocupam um cargo de destaque pela agricultura, eu vejo que de fato a gente está no caminho certo, que é fazer com que essa visibilidade se transforme em riqueza para o nosso município, faça com que o nosso município de fato cresça nesse sentido. E a indicação e a eleição da senhora Juliane para esse cargo faz com que o nosso município entre ainda mais nessa seara, mostrando para o Brasil a importância do nosso município. Município esse que já foi destaque pelo setor ervateiro, né? Nós já tivemos o nosso nome como Ouro Verde, justamente porque nós tínhamos a erva mate como ouro da nossa região. Lá antes da crise de 1929, o nosso município se tornou uma das principais potências financeiras, econômicas do estado de Santa Catarina e do Brasil. Hoje a gente vive um outro momento, mas que com a indicação da Juliane, a gente volta a ter a esperança de que o município volte a ser essa potência, principalmente no setor da erva mate. Nós temos grandes empresas, nós temos pessoas que vivem o seu dia a dia pensando na ecologia, pensando em plantar erva mate para no futuro tirar do seu principal, ter o seu principal recurso como essa planta que aqui na nossa região está enraizada e que eu vejo que cada dia mais o mundo tem passado a utilizar erva mate. Assim como a Coca-Cola, que hoje tem royalties de erva mate, muitos royalties comprados no nosso país. Nós temos aqui o IG de São Mateus, o IG de Canoinhas e, por uma grata satisfação, hoje nós temos a presidente do principal polo ervateiro aqui da nossa região, sendo a referência nesse setor a nível de Brasil. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao ministro Carlos Henrique Baqueta Fávaro pela aceitação. Fica aqui a nossa parabenização a Juliane, o desejo de sucesso e que o nosso município volte a ser a potência da Ouro Verde como sempre foi. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gostaria de pedir para assinar junto, né? Parabenizar pela lembrança, vereador William. Eu também
estava acompanhando isso, mas por algum motivo acabei não fazendo esse requerimento de parabenização e dizer que a Juliana tem extrema competência para gerir esse cargo que ora ela assume com maestria e desenvoltura, com toda certeza, porque ela já provou em outros momentos a sua competência. Então, parabéns, Juliana, e muito sucesso. E quero assinar junto, se o senhor me permitir. Parabéns ao senhor, vereador William, pela lembrança. Acho que isso aqui tem que se dar uma maior ênfase ainda. Merece destaque da nossa imprensa. Solicito a assessoria da casa que dê ênfase a essa lembrança, esse nome importante que nós temos aqui. E se o senhor permitir e os demais permitirem, gostaria que esse fosse estendido a toda a edilidade, esse requerimento. Com certeza, presidente. Está aprovado o requerimento número 25 de 2024 por toda a edilidade. Requerimento 26 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao CREA Santa Catarina e ao Conselho Regional de Biologia, CRBio, solicitando uma avaliação do edital 1 de 2024 da Codeplan Ampla Norte para verificar se o salário e as funções previstas no processo seletivo estão adequados com o piso das profissões. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Esse requerimento se faz necessário devido a algumas informações que estão sendo difundidas em vários grupos de engenharia a nível estadual. Então ele já ultrapassou a fronteira com prints, né, desse edital, questionando, né, que ele exige um registro no Conselho Profissional, porém com salários abaixo do que se prevê por esses conselhos profissionais, pelos pisos. Lembrando que eu sou muito favorável à criação desse novo órgão. O vereador William esteve até hoje, né, na Ampla Norte, em Mafra, conversou com o Daniel. Sou bastante entusiasta, né, que é um órgão ambiental que vai fazer algumas atribuições, né, que hoje são do IMA, mas mais regionalizado. Ele tem tudo para dar certo, mas nós temos que fazer de uma forma que respeite a legislação. Nós temos em Canoinhas problemas no passado, e eu cito muito o concurso de 2014, que foi solicitado aos profissionais de educação física que estão na fundação registro no conselho profissional, porém o salário deles é abaixo de um salário de nível médio. Uma injustiça que aconteceu naquele momento, persiste até hoje, por questões estatutárias, tem que ser corrigido, ao meu ver, o quanto antes, porque pode gerar problemas. E nós estaríamos nessa forma, se não questionar os conselhos e as funções, pode ser que futuramente ocorram problemas nesse novo órgão, né, que tem que pagar precatórios, entre outras despesas, por não estar cumprindo com as exigências do Conselho Profissional. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, eu conversei com o vereador André antes da sessão, como relatado, estive hoje lá com o Daniel em Mafra, e eu vejo que questionar é necessário, tendo em vista a elucidação do vereador André. Eu havia conversado com o Daniel nesse sentido, eles têm o posicionamento deles em relação a isso, mas enquanto biólogo, enquanto membro do CREA, que já fui enquanto técnico de edificações, hoje temos outro conselho, mas eu gostaria de assinar junto com o vereador André, tendo em vista que eu acho válida a solicitação para que a gente não trave a Codeplan lá na frente e para que o quanto antes ela funcione, para que os nossos empresários de Canoinhas tenham a possibilidade de protocolar os seus pedidos de licenciamento num órgão que vai ser regional e que vai olhar com carinho para a nossa região, diferente do que a gente vê hoje, muitas das vezes com o IMA, que como tem processos em todo o estado, acaba não dando tanta atenção para a nossa região, que merece atenção. Então, eu vejo que a Codeplan nasce para isso, a união dos prefeitos da região nasce para isso, então, para que a gente não tenha nenhum problema, é bom que a gente questione agora, né, vereador André, para que acelere-se o processo e a gente tenha esse conselho, esse grupo funcionando aqui na região o quanto antes. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 26. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 26 de 2024. Requerimento 27 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliane Maciel Opp, prefeita municipal,
e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando as seguintes informações. Qual o motivo que levou a empresa contratada para a prestação de serviço de transporte escolar a desistir do contrato, bem como cópia do documento de desistência apresentado pela empresa? Qual o prazo para a regularização da situação? Quais medidas foram adotadas para reparar a perda das aulas dos alunos afetados? Quais ações estão sendo tomadas para evitar que a situação ocorra novamente? Coloco em discussão o requerimento 27/2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora, Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente. É sempre bom ver essa casa com os cidadãos canoinenses acompanhando as sessões. Isso é realmente muito importante. Senhor presidente, gostaria de começar minha fala dizendo aqui novamente, para que não seja mal interpretado posteriormente, que quando eu venho aqui questionar e fazer oposição a alguma situação do governo, eu não venho contente. E eu não venho contente fazer isso porque eu não quero que esse governo dê errado. Porque o que está dando errado está atingindo a população de Canoinhas. Esse é o primeiro ponto. Então, não é fazer oposição, senhor presidente, por birra ou por qualquer outra situação. O que eu faço aqui, o meu trabalho aqui é defender o povo e o povo que tem me procurado diariamente. E não são poucas pessoas, eu imagino que os senhores também são muito procurados todos os dias com várias demandas. Bom, eu posso ser nova na política, afinal é meu primeiro mandato aqui, mas no tempo que eu estou aqui, eu nunca recebi tantas reclamações como no último ano. E isso é muito triste. Entendo, senhor presidente, a sua fala e concordo. Que bom que temos um governador que agora está olhando por Canoinhas. Temos que agradecer ao governador, sim, agradecer ao PL, por estar olhando por nossa cidade. Eu acho que isso foi algo que a prefeita fez e que foi certo. Conseguir que o PL olhe por Canoinhas. Porém, quando é falado nas estradas do interior, com todo respeito, senhor presidente, eu não sei se pode ficar pior. Eu estou aqui com uma mensagem de uma mãe dizendo que o filho dela, que é autista, está perdendo a fonoaudióloga e a psicóloga porque eles não podem sair de casa. Cadê o direito de ir e vir? Cadê o direito das crianças que estão sem aula? Isso não pode acontecer. Me dói vir aqui, ter que pedir, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. É triste chegar nesse ponto, de ter que vir aqui numa sessão pedindo para que o mínimo seja feito. E é o mínimo. Nosso povo do interior ter estradas para poder se locomover. Eu fiz uma indicação citando várias localidades, porque não é em uma só. São em várias localidades. Eu recebi fotos de ônibus encalhados. Como que ficam essas crianças, esses pais? Essa criança que é autista e que está perdendo o psicólogo? Sabe Deus quantas mais estão perdendo? Não é de hoje que eu venho falado aqui, senhor presidente, que precisa ser atendido o que é prioridade. Mas parece que não adianta, que a gente fala, pede e não acontece. Senhor presidente, até me espanto, porque olhando o site da prefeitura, e quem olhar nos editais de licitação, atas de homologação, tem muito dinheiro que está sendo gasto no último ano com o que não é prioridade. Aqui eu trago mais um exemplo. Tem uma ata de uma homologação, tá? De um valor que está sendo utilizado para a contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa de opinião pública com apresentação de resultados, objetivando a avaliação da gestão pública do município. Uma dispensa de licitação. Eu acho que basta ir para as ruas ouvir a população, que não vai precisar pagar para ter uma pesquisa dessas.
Infelizmente, senhor presidente, eu estou aqui de novo pedindo para que seja gasto com as estradas, para garantir que as pessoas do interior tenham direito de ir e vir, que os alunos tenham direito às escolas, com educação, com medicamentos que estão em falta nos postos de saúde. Eu peço isso, senhor presidente, e peço para que seja respondido esse requerimento também, para que a gente possa dar uma resposta para a população. E peço para que a atual gestão pense com carinho nisso, pelo povo de Canoinhas. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Vereadora Tati, se nós, pena que nós não conversamos antes, o teu requerimento 27 e o meu de número 32, eles se completam, ou quem sabe até um pouco repetitivo. O que nós queremos é informações sobre a questão do transporte escolar e as perdas que esses alunos tiveram. Porque o aluno perdeu aula. Como vai ser recuperado? O professor foi pago para estar lá, a energia elétrica foi paga, a merendeira foi lá e fez a comida, e o aluno não chegou. Então, nós queremos saber quantos alunos é que faltaram dessa escola e o que vai ser feito. Sobre a questão das estradas, nós já falamos demais e até nem peço muito, só peço as prioridades. E a prioridade, com certeza, é o transporte coletivo. Em vez do particular, o coletivo, que o coletivo está atendendo muito mais pessoas. Enfim, só por Tati para assinar junto o seu requerimento, se a senhora permitir. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, gostaria de assinar junto, solicito a vereadora Tati, né, a oportunidade de assinar junto, para que a gente acompanhe essa situação. E, bem lembrado pela vereadora Tati, aqui a gente sempre tem que elogiar aqueles que merecem elogio, solicitar, cobrar daqueles que a gente precisa cobrar. E, bem lembrado, vereadora, de fato, se hoje a gente está tendo a oportunidade de ter mais maquinários, é porque teve esse ato de se estender a mão do PL, como bem lembrado pelo vereador Maurício. E eu ainda digo mais, eu reforço, que se hoje o município recebeu seus cerca de 10 milhões para maquinário, não é por causa da prefeita Juliana, é porque o PL oportunizou que isso acontecesse. O PL, vereador Maurício, vereador Chico, o Gil, na sua bondade e pensando no povo, oportunizaram que a prefeita estivesse no PL, pensando no povo. Naquela reunião que vocês foram com o Jorginho e que postaram nas redes sociais vocês oportunizaram que o município recebesse esses valores, e eu sei que naquela reunião foi colocado em voga que, se ela não viesse para o PL, o município não ia receber esses valores. Vocês pensaram no município ao aceitar a prefeita. A prefeita, quando foi para o PL, foi pensando apenas na reeleição. Só isso, porque é só nisso que ela pensa. Quando nós tivemos uma reunião que eu falei, eu vou abaixar as minhas orelhas e vou me reunir com a senhora pensando que os 30 milhões vão acelerar o desenvolvimento do nosso município, e alguns dos senhores estiveram lá naquela reunião, e ela me humilhou na fala dela, eu estava lá pensando no povo, e ela falou, eu estou pensando na minha reeleição. Se quiserem votar em mim na próxima eleição, eu serei candidata. O assunto lá não era reeleição, era pensar no povo. Se ela tivesse a concepção que ela está lá para atender o povo, não teria acontecido isso, vereador Maurício. Me desculpe, mas eu entendo que, na bondade do senhor, na bondade do Gil, na bondade do PL em Canoinhas, vocês pensam no povo e ela não está pensando. Como bem falou o vereador Osmar, se o secretário de obra Gil Baiano tivesse mais estrutura e ela oportunizasse ele fazer aquilo que de fato ele quer, hoje a gente não estaria nessa situação. Eu vejo dessa forma. Quando eu vejo a bondade do senhor em sempre dizer, eu estou aqui pensando no povo do interior, eu estou aqui porque eu fui eleito para pensar e trabalhar por essa gente, eu acredito no senhor e acredito mesmo. Só que conhecendo ela como eu conheço e aproveitando a fala da vereadora Tati,
Eu vejo que, infelizmente, a nossa cidade hoje está na situação que está porque a gente só fica pensando em si. Tem pessoas aqui no nosso município que estão lá na prefeitura pensando em si, em vez de trabalhar pelo povo, estão na rua pensando em continuar lá os próximos 4 anos. Enquanto a gente não parar e pensar no nosso município para utilizar bem os recursos públicos, estar lá num cargo público para trabalhar pelo povo de verdade e não ficar fazendo política suja, nosso município não vai para frente. Então, eu espero que o município, com as pessoas que lá estão hoje, repensem as suas vidas. De nada adianta nós estarmos num cargo público, de nada adianta nós colocarmos a nossa vida, o nosso tempo, que é o que nós temos de mais importante, para atender o povo e não fazer isso. Repensem, vocês estão tendo essa oportunidade. E em relação à indicação da vereadora Tati, nossos alunos não merecem sofrer pelo despreparo de quem está na gestão. Nós não merecemos sofrer, porque, de fato, como bem e ressaltando a fala do vereador Gil, que nós somos para-choque da população, no final, quem ouve, quem atende e quem vem aqui se desculpar somos nós, vereador. No final, acaba que o vereador de governo acaba tendo que defender o executivo, e o executivo nada faz para que a gente não precise ficar aqui perdendo tempo, sendo que a gente poderia estar nesse momento discutindo coisas, atraindo recursos, pensando em novas ações para o nosso município e não discutindo aquilo que não foi feito. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Aproveitando o gancho, vereador William, e a fala da vereadora Tati, talvez, na minha humilde opinião, mas dentro das 10 cadeiras que estão aqui hoje, nesse momento, talvez eu seja a pessoa que hoje conheça a maior realidade do interior. Então, quando eu falo que estávamos em débito, permanecemos em débito e continuamos em débito, realmente é essa sensação que eu tenho de não conseguir ajudar e auxiliar mais. Da mesma forma, quando eu cito o secretário de obras, Gilmar Martins, ele só aceitou esse desafio de estar à frente porque via a dificuldade de quem passou por ali. Ele não tem uma formação técnica exclusiva, ele não é um engenheiro, mas ele é um prático. Ele permaneceu por 3 anos naquela secretaria e, segundo depoimentos até de vereadores daqui, nessa casa, de que fez um belo trabalho. Então, ele tem se esforçado, mas continuamos em débito. Eu espero que possamos avançar e muito ainda. E assim, espero que a senhora continue, de que a gestão dê certa, porque não é para nós, é para a população. Coloco em votação o requerimento número 27 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 27. Requerimento 28 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Quantas pessoas estão na fila de espera por exames? Solicita-se quais exames e quantas pessoas aguardam para a realização? Qual o planejamento da prefeitura para o atendimento desses pacientes? Há previsão de realização de mutirão de exames? Coloco em discussão o requerimento 28 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, senhores que aqui estão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nos últimos dias eu estou realizando algumas visitas e na maioria das minhas visitas as cobranças são em relação aos exames. Tem muitas pessoas que estão na fila aguardando exames diversos para que saibam qual a patologias que eles têm para que eles possam partir para o tratamento. Sem esses exames, essas pessoas não conseguem o tratamento adequado. Sem esses exames, as pessoas acabam tomando medicamentos que muitas vezes podem ser errados e que podem afetar ainda mais a saúde delas ou então prejudicá-los ainda mais pela demora por esses exames. Então,
pensar que o município vai ter nos próximos meses muito recurso de emendas impositivas. Como bem falado pelo vereador Maurício anteriormente, nós temos o governo do estado que tem olhado para o nosso município de uma forma diferente. E na eleição passada, fui candidato a prefeito juntamente com o PL, por entender que o PL seria o melhor para o município, para o nosso município e para o estado, tendo em vista que a gente teria uma base forte de deputados. Isso aconteceu, hoje é uma realidade. Nós temos que buscar recurso desses deputados através das emendas impositivas para que a gente consiga utilizar essas emendas na saúde e pensar em diminuir essa fila. Porque sem a diminuição da fila de exames, a gente não vai ter a problemática em si do que a pessoa tem. Tenho certeza que muitas pessoas que me assistem hoje estão com exames guardados nas suas gavetas, esperando desde 2022, final do ano, desde 2023, e que hoje, em 2024, o problema ainda está ali. Muitas vezes eles não foram triados novamente, então esses exames que eles foram solicitados enquanto eles ainda estavam na cor azul ou verde, hoje podem ser laranja ou vermelho, pelo CISREG, e infelizmente eles ainda não tiveram um diagnóstico para poder tratar. Então, peço à prefeitura que tenha um olhar carinhoso com esses exames, que nos respondam e que, através dessa resposta, eles possam ter uma organização pensando num próximo multirão com essas emendas que virão, que as emendas impositivas elas acabam vindo, na grande maioria, para a saúde. Né, por ter essa necessidade de ter 25% de todo o recurso público utilizado na saúde, então 1/4 das emendas que vierem vão ser para a saúde. Então a gente aguarda o retorno deles, vamos continuar olhando, cuidando. Eu peço às pessoas que estão em casa e que aqui estão, que têm os seus exames, que, quem sabe, procurem os seus postos de saúde, busquem uma retriagem em relação ao seu estado clínico, que, quem sabe, também isso ajude a acelerar, podendo, né, estar com o problema ali há 1 ano, isso daí pode ter aumentado e não é algo simples, pode ter se tornado uma urgência. E isso eu tenho acompanhado nas casas, então eu trago aqui, pensando de fato em comunicar as pessoas, também peço, presidente, para que o senhor solicite a nossa assessoria que também faça um trabalho nesse sentido, para que a gente consiga fazer com que essas pessoas sejam atendidas o mais rápido possível e tenham os seus diagnósticos. Seria isso. Será feito dessa forma, vereador. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 28 de 2024. Requerimento 29 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando informar qual o cronograma de manutenção dos veículos utilizados pelo município. Há relatos de falta de veículos na saúde, mas por qual motivo? Tendo em vista que o município teve sua frota crescida com veículos oriundos das operações do Ministério Público. Coloco em discussão o requerimento 29 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 29 de 2024. Requerimento 30 de 2024, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner, Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando encaminhar a essa Casa de Leis relatório de todas as unidades educacionais da rede pública municipal de Canoinhas, contendo especificamente quantos alunos estão matriculados por sala e destacando as salas que contêm alunos com necessidades especiais. Coloco em discussão o requerimento número 30 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tordo. A gente tem recebido relatos de que existem superlotações nas nossas salas de aula. Existe uma lei, a lei federal, a LDB, que determina quantos alunos é para ter por sala de aula, conforme o ano que esse aluno frequenta. Se for berçário, se for maternal, se for pré, se for 2º, 3º ano, se for 8º ano, 7º ano. E porque a gente está preocupado
Porque o processo ensino-aprendizagem tem que ser respeitado o número de alunos para que ele realmente possa acontecer e que os professores possam trabalhar de forma que possam desenvolver tudo aquilo que eles prepararam e que o aluno possa assimilar o que eles prepararam. Se superlota uma sala, bota 30 alunos numa sala de aula, você imaginou um professor conseguir dar aula para todos esses alunos? E nós temos também aqueles alunos que têm a necessidade especial, que também, nessas salas de aula, também que tem que ter um número reduzido de alunos. Existe também a lei que fala sobre a metragem de sala de aula proporcional ao número de alunos. Então, estou pedindo nesse requerimento que se envie de todas as unidades educacionais, e isso não é difícil. Cada escola vai lá e pega o relatório por sala e encaminha para nós os alunos, quantos alunos tem por sala de aula, para ver se está atendendo a legislação. E se caso não estiver, cabe a nós, nessa Casa de Lei, tomar as devidas providências. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento número 30 de 2024. Requerimento 31 de 2024, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Goroscope, secretária municipal de educação, solicitando encaminhar a essa Casa de Leis quantos alunos perderam aula semana passada devido à falta de transporte escolar, quantos alunos precisaram se deslocar para a escola por outros meios, transporte, e quantos professores precisaram de condução própria para chegar até a escola. Coloco em discussão o requerimento 31 de 2024. Senhor presidente, a gente já debateu junto com o requerimento da vereadora Tati Carvalho. Amplamente debatido o requerimento 31. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 31 de 2024. Requerimento 32 de 2024, de autoria do professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Sérgio Murilo Miguel, responsável pelo transporte, setor de transporte da prefeitura, solicitando informar quais são os critérios estabelecidos para o transporte de enfermos de nosso município que precisam desse serviço para deslocamento para outras cidades, visto que há reclamações de enfermos de nosso interior que precisam se deslocar por muitos quilômetros para acessar o serviço de transporte da Prefeitura Municipal de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento 32 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor. A gente tem relatos de pessoas que moram no interior. Vamos, por exemplo, Alto dos Pinheiros. Uma pessoa de lá precisa deslocar para municípios fora de Canoinhas para um tratamento de uma doença que possui. Essa pessoa precisa, a ordem agora, ela tem que vir pegar o transporte do município na encruzilhada. Então a pessoa doente tem que dar um jeito de sair lá do Alto dos Pinheiros, com o carro, condução própria, ou pagar para vizinho, ou saber lá o que, e nessas condições de estrada que tanto são falado aqui, e vir pegar um ônibus a transporte oferecido pelo município de Canoinhas, aqui na encruzilhada. Eu acho isso uma aberração. Isso não pode, então, que o nosso responsável do transporte e a secretária da saúde nos explique por que essas situações estão ocorrendo. O William falou agora há pouco, o vereador William, sobre a questão de falta de carros, falta de manutenção dos carros. Eu acho que eles têm que tomar providência o quanto antes possível, porque uma pessoa doente não merece tudo isso. Então, que a secretária me responda, o Murilo responda,
quais são os critérios e se esses critérios não estiverem de acordo com o que essa casa pensa, nós podemos sugerir e cobrar que essas coisas comecem a acontecer diferente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, se o vereador Osmar me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Lembrando aqui também, no requerimento que o vereador William fez sobre os veículos que foram entregues para o município de Canoinhas pelo Ministério Público, né? Pelo que eu lembre, tá, existem 2 veículos, inclusive, que foi sugerido no dia de uma reunião em que estavam todos os vereadores que fossem usados para pacientes. Era um veículo Corolla e uma SW4, se não me falha a memória. E foi sugerido naquela reunião que fosse utilizado para trazer mais conforto aos pacientes que precisam. Mas esses veículos estão sendo utilizados pelo gabinete. Então, eu acredito que falta de veículo exatamente não é. Esses veículos poderiam muito bem estar sendo utilizados para a população de Canoinhas. Fica meu pedido, vereador Osmar, para assinar junto esse requerimento. Com certeza, vereadora Tati. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, bem lembrado pela vereadora Tati, né, a questão dos veículos e como eu vi que o professor Osmar citaria justamente o setor de transportes no seu requerimento na sequência, deixei para discutir aqui o meu requerimento também. A nossa intenção é, de fato, fazer com que o nosso povo seja atendido com aquilo que merece. Né? Recurso da corrupção voltou com os veículos para a saúde, para que a gente tivesse os nossos atendidos diários do TFD, que se tratam de câncer, que se tratam de diversas doenças, para terem conforto, e esses veículos estão sendo utilizados pelo gabinete. Eu não consigo ver lógica nisso. Eu recebi aqui a informação, presidente, essa semana, que um paciente com um caso oncológico que seria atendido por uma situação fora o câncer dele, um glaucoma, que ele seria atendido em Campo Alegre, que ele pegou uma van, ou pegaria, ele acabou não indo, porque ele não tinha saúde para isso. 2 horas da manhã, que passaria em Campo Alegre 3h30 da manhã, ele teria que esperar até as 9 para o atendimento dele de glaucoma. A van ia para Joinville, voltaria de tarde e pegaria ele. Um senhor com câncer, com problema de glaucoma, e não tinha carro para levar ele para lá. Essa pessoa merece uma atenção especial de atendimento. Ele não consegue ficar no sol, na chuva, esperando atendimento, sendo que ele teria que ficar ali pelo menos 4, 5 horas esperando o atendimento para ser atendido às 9 horas da manhã. E daí teria que esperar no sol pelo menos mais 6, 7 horas para a van retornar para ele voltar para Canoinhas. Sendo que a gente tem carros que foram direcionados para isso, para a saúde, e não estão sendo. Então, a gente espera que o município coloque a mão na consciência, comece a olhar para o povo, não pense em si. O pessoal do gabinete não precisa ter conforto para andar numa SW4, num Corolla Cross. Pô, pega um Palio, pega um outro carro aí, que nem o pessoal da Obras fala, que lá se torna ferro velho, porque os carros que não funcionam direito vai para Obras. Faz um remanejamento pensando no povo e não pensando em si. Então, nossa cobrança nesse sentido, eu gostaria de assinar junto com o professor Osmar, porque nossos requerimentos são correlatos, têm o mesmo sentido, e aguardamos retorno e que os nossos requerimentos, que a gente fomente que as pessoas pensem um pouco em relação a isso, que às vezes não estão entendendo o que está acontecendo, e que o município passe a trabalhar diferente, porque desse jeito não dá. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 32 de 2024. Requerimento 33 de 2024, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Bodan Teodorovski, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William. Passamos às explicações pessoais.
Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Quero aqui apenas justificar a ausência da vereadora Zenilda Lemos, a qual se deslocou hoje, já pela manhã, até a Assembleia Legislativa, em Florianópolis, lutando pelo povo canoinhense. Amanhã ela estará presente e já fará uso da palavra para informar quais foram suas ações lá. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 20 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.